Meu nome é Miguel Ângelo Piscinotti, sou coordenador técnico do Mova-se Fórum de Mobilidade. né? Respondendo as perguntas que foram enviadas, primeiro, o que é o MOVA, né? O MOVA-se é um movimento social, né, que busca qualificar o debate em nível nacional, não só aqui em Goiânia, acerca dos problemas resultantes dos problemas na mobilidade urbana, resultantes principalmente pela crise causada pela pandemia de Covid-16, Covid-19. Então, recapitulando, o MOVA-se é um movimento social que busca, né, requalificar o debate sobre soluções de mobilidade urbana, né, tendo como princípio a reestruturação do serviço após, né, a crise ocorrida pela pandemia do Covid-19. Quais são os assuntos, né, discutidos por esse fórum? Os principais assuntos discutidos são as políticas públicas, né, em relação à mobilidade, né? Então, desde o transporte coletivo, né, ônibus, metrô, né, até a mobilidade ativa, bicicletas, a infraestrutura, a questão de calçadas, né, os contratos de serviço de transporte público urbano. Então, todo esse ecossistema ele é discutido, né? Hoje, o MOVA-se conta, né, com a participação de 220 especialistas, né? A maioria, né, brasileiros, mas também temos alguns participantes da América Latina e também da Europa, que nos ajudam nessa discussão para buscar entender, né, primeiro o problema, fazer um bom diagnóstico e, através desse diagnóstico, propor soluções, né? Também é importante ressaltar que o MOVAS, né, é um movimento social, então não tem CNPJ, né, ele não tem filiação partidária, né, alguma ligação empresarial de forma direta, são profissionais, são pesquisadores, professores, estudantes ou apaixonados pelos temas que se unem para discutir sobre a realidade do transporte no Brasil, né, da mobilidade urbana, e apresentar soluções. O motivo, né, por que é importante criar um grupo de discussão sobre mobilidade? Nós estamos vindo de uma grande crise, né, foi provocada pela pandemia do Covid, que enfraqueceu todos os serviços públicos de mobilidade, né, desde o transporte público até sistema de compartilhamento de bicicleta, né, porque as pessoas não andaram, né, tinha toda a questão do lockdown, das restrições. Então, era para discutir como seriam essas voltas, né, o retorno das atividades. Outro ponto importante é ajudar, de um lado, os formadores de opinião a entenderem melhor as questões do transporte público, quais são os verdadeiros problemas e, com isso, concentrar, né, na hora de elogiar ou fazer críticas às atuações dos governantes, sabendo, né, de forma mais estruturada as condições que o sistema A ou B estão vivendo. Esse é um ponto. O outro ponto é auxiliar, quando é possível, secretarias públicas, agentes públicos, tudo, na discussão e na fomentação de políticas públicas, né, voltadas a uma mobilidade urbana sustentável, né? Então, assim, como movimento social, ter essa participação na construção das políticas públicas, tá? Então, de um lado, o Movo se busca qualificar a visão, né? Dar uma visão mais técnica aos formadores de opinião,
em relação aos reais problemas do transporte, não ficar somente naquela questão subjetiva, faltam ônibus, ônibus lotados. Não, mas qual que é o problema? Por que falta ônibus? É só um problema das empresas, né? O que que o contrato da cidade diz, né, a respeito daquela situação? Quanto à infraestrutura, ela é adequada ou não? Né? Ela está sendo adequada ou não? É, quanto à capacidade do veículo, né? Poderia usar um veículo maior, um ônibus maior, ou está subaproveitando um ônibus, poderia ser. Então, dá essa visão mais técnica, né, em relação à tarifa, em relação ao subsídio, em relação ao controle social, tudo, a lei, né, a Lei Nacional de Mobilidade, o marco legal do transporte, né, e da mobilidade que está sendo discutido. Então, auxiliar os formadores de opinião nessa discussão. E no outro ponto, né, quando chamados, poder auxiliar também o poder público, né, os formadores da política, em relação a essas discussões. O outro ponto levantado foi em relação ao que o grupo já percebeu, né, sobre o assunto em tão pouco tempo de criação. Nós fomos criados no mês de agosto de 2021. Nesse período, nós percebemos que realmente a necessidade que nós viemos auxiliar, ela realmente existia e nós temos, né? Não só eu, mas todos os especialistas auxiliando, né, nas discussões, né? O nosso grupo tem funcionários, né, servidores públicos, então temos ajudado nessas discussões, temos também participado de eventos, somos convidados a participar de audiências públicas e tudo para auxiliar o setor público e também, né, como é o caso dessa nossa conversa, né, apresentar formas de como podemos ajudar, né, a mídia, né, os formadores de opinião, numa melhor interpretação, né, uma visão mais técnica do problema de mobilidade. E realmente estamos conseguindo, né, ter esse bom intercâmbio com os formadores de opinião e com os entes públicos. O outro ponto, a cidade brasileira está se preparando para o transporte público mais adequado às necessidades da população? Infelizmente, né, para essa pergunta, a resposta é não. Né? Poucas cidades, a minoria, estão se preparando, né, para atender às necessidades da população. Então, hoje, nós podemos apresentar como exemplo de cidades, né, de sistemas públicos que têm se preocupado com a melhoria do serviço, têm buscado fontes alternativas para o custeio da tarifa, têm buscado soluções, sejam infraestrutura, sejam tecnológicas, ou seja, também tarifárias, para adequar melhor o serviço, são São Paulo, né, que já tem um histórico grande em relação a isso, Distrito Federal também, a Vitória, no Espírito Santo, Curitiba, no Paraná, que é até referência, e nesse último, né, provocado pelo Covid, nesse último ano, há um sistema, né, metropolitano de Goiânia, RMTC, também passou a se preocupar. Antes nós vivíamos em terra arrasada, onde nem sabíamos quem, né, o que era CDTC, quem que presidia, qual que era a responsabilidade, a quem reclamar, né? Era só sopas de letrinha. Então, hoje, temos uma estruturação da CDTC, né, que tem a presença do secretário-geral da governadoria, Adriano Rocha Lima, então tem a figura.
né, indicado do governo do estado. Temos, né, a Prefeitura de Goiânia na presidência da Câmara, né, que é o temos a Prefeitura de Goiânia, né, na presidência da Companhia Metropolitana, que é o braço executivo que executa as deliberações da Câmara, da CDPC. Então, lá temos a presidência do Tarcísio de Abreu. Então, que, né, com a, a união, né, finalmente, entre Prefeitura e Estado, está fazendo com que o transporte na nossa região metropolitana se desenvolva. Então, é um modelo interessante a ser seguido. E também trouxeram para a mesa de reunião e já estão participando a Prefeitura de Senador Canedo e a Prefeitura de Aparecida. Então, são esses poucos locais que têm essa participação, né, do poder público tentando resolver as necessidades dos usuários. Sim, né? E como todos, né, devem se perguntar, né? Por causa aqui da região metropolitana de Goiânia, né? Você deve estar se perguntando em relação à qualidade do serviço. Né? Por que ela não melhorou tanto, né? Para o usuário sentir isso, né? Porque esse ano 2022, porque esse ano 2022 foi usado muito mais no intuito, né, de resolver as questões de governança do sistema metropolitano, né, RMTC, e a questão da governança, para que, a partir de agora, do ano 2023, os investimentos necessários de infraestrutura, porque é na infraestrutura que o usuário mais vai perceber as melhorias do serviço, que o que o usuário quer é tempo, então, é um serviço que seja pontual, que tenha velocidade, ele quer conforto, e o conforto ele né, na questão de conseguir embarcar, né, não necessariamente em todas as viagens sentado, né, mas não andar no ônibus abarrotado. E por último, a questão da segurança, né, tanto na questão da criminalidade, que ter a segurança, a confiabilidade que a viagem ocorrerá. Então, com esse investimento em infraestrutura, principalmente nesse ano 2023, né? Esperamos também 24, 25 e assim por diante, possa readequar a rede e o sistema, né? Principalmente a questão ao fim das obras do BRT Norte-Sul, os corredores preferenciais, T7, T9, T5, é, a atualização, né, e melhoria do eixo Anhanguera, dos terminais, do viário, né, questões urbanísticas nos corredores, então vem calçados, abrigos. Então, só assim, né, o usuário vai sentir as suas necessidades sendo atendidas e poderá ter uma migração daqueles que já saíram, que já estão com outra forma de deslocamento, possam voltar ao transporte público. Então, o mais difícil foi feito, que é a questão institucional. Agora é colocar, né, a mão na massa no bolso e fazer os investimentos necessários na infraestrutura. E, por último, temos quais são os maiores desafios para a modernização desse setor. São vários. O primeiro são os contratos de concessão. Os contratos, né, de concessão do transporte público para iniciativa privada, eles têm, né, isso desde da década de 50, 60, o foco nos custos. Então, quanto maior o custo do serviço, maior será o valor da tarifa. Então, primeiro ponto, ele não busca uma melhor eficiência ou uma melhor qualidade do serviço prestado. Porque todas as melhorias, uma qualidade, ela terá que ser paga pelo usuário. E sabemos que aquele que usa o transporte público
na maioria das vezes, são pessoas em situação de vulnerabilidade social e não têm a condição de arcar por esse serviço. Então, começa a ser um serviço cada vez mais degradado e com uma tarifa cada vez mais cara, porque a quantidade de pessoas, de usuários que vão, para quem vai ser rateado esses custos, diminui, formando assim um círculo vicioso, né? A, a, Cai o número de passageiros, diminui a base, então o valor do custo a ser dividido por usuário fica maior, tarifa maior com serviço ruim, sai mais usuários, fazendo um ciclo, um loop infinito, gerando na total degradação do serviço. Este é um ponto. Um outro ponto importante é a questão questão institucional, de governança. Um, Na maioria das capitais, né, Goiânia é um exemplo, né, positivo nisso, você tem serviços concorrentes. Então, já é uma outra ineficiência. Você tem um serviço urbano da cidade, Goiânia, um metropolitano ou intermunicipal com as cidades vizinhas. Então, só para se ter uma ideia, se a RMTC não fosse única, unificada, você teria um sistema em Goiânia, um em Aparecida e um sistema Goiânia-Aparecida. O de Goiânia com a Prefeitura de Goiânia, o de Aparecida com a Prefeitura de Aparecida e o entre as duas cidades com o Estado. Três tarifas diferentes, três cartões, né, transporte diferentes, né, três instituições para planejar e dialogar, linhas concorrenciais, mas, né, disputando espaço no viário, né, gerando mais ainda ineficiência, aumentando mais ainda os custos e aumentando também a tarifa. Então, este é também outro ponto importante. E o terceiro ponto que atrapalha a modernização do setor é a falta de flexibilidade dos contratos, que, ao invés de ser um contrato de mobilidade, são contratos de transporte por ônibus. Então, dificultando, assim, qualquer forma de integração com outras soluções. Então, se em Goiânia, ou qualquer outro, a Goiânia não, porque o Goiânia também tem inovação neste ponto, né? Porque tem serviços complementares previstos em contrato, mas em outras localidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, um operador de ônibus não pode ter, ou no serviço de ônibus não pode ter, um serviço de bike associado, integrado na mesma tarifação, né, com todos os, né, como se fosse uma mesma estrutura. Como assim? Quando você olha para a mobilidade, você começa a ofertar para a população viagem, independente da forma de deslocamento. Então, não necessariamente o serviço público oferta ônibus. Ele pode ofertar ônibus, pode ofertar táxi, um citibus, uma bicicleta, na tarifa do ônibus. Não é? Então, as pessoas podem trabalhar com isso. Outra questão entra pessoalmente, né, nas tarifas da visão da passagem. Não ter assinaturas, né? Com exemplo, Netflix, Spotify, né? Você tem uma assinatura mensal e com aquela você poder utilizar vários tipos de transporte, de deslocamento, aumentando essa mobilidade. Então, o principal ponto que impede a modernização é os contratos públicos que estão defasados frente à necessidade e à nova forma de deslocar a sociedade. Muito obrigado.